Existem alguns livros na Bíblia que não nos são agradáveis, verdade seja dita, não nos são agradáveis de ler. Parecem assim muito enjoados, muito chatos. Uma vez, um colega que não era cristão, que lia tudo quanto é assunto de religião, de qualquer religião nova que aparecesse, eu desafiei a ler a Bíblia. Ele disse que começou a ler o Novo Testamento, achou muito chato e parou. Ele começou o Novo Testamento com o Evangelho de Mateus e a genealogia de Jesus. Achou que aquilo não é maneira de começar um livro e largou para lá e nunca mais voltou a ele. Eu disse, realmente foi uma coincidência, talvez até dirigida por Deus, se ele estava vendo seu coração. Agora, saiba você que gostando ou não, lendo ou não, conhecendo ou não a Bíblia, você vai ser julgado por ela. Ela é a palavra de Deus, contém os princípios e valores que vão nortear o juízo final. E você, conhecendo ou não, vai ser julgado de acordo com essa palavra. Então é bom, pelo menos você saber, pelo que você vai ser julgado, conhecer a palavra do Senhor. Ele disse, eu acho que eu vou dar mais uma oportunidade para Deus. E aí eu não tive mais oportunidade de conversar com ele. Eu me refiro agora ao livro de 1 Crônicas. É muito chato, digamos assim, de ler por causa da genealogia. Para a gente poder gostar de genealogia, tem que estar se aprofundando naquilo ou tendo interesse naquilo. Aqui no capítulo 2, nós encontramos um pouco de genealogia na tribo de Judá. A tribo de Judá passou a ser muito importante para Deus, não no início, mas depois, pela escolha que Deus fez da tribo de Judá. A tribo de Judá não era a tribo primogênita, não era a melhor tribo e não era a tribo sacerdotal. No entanto, Deus se agradou de escolher a tribo de Judá. Quem sabe pelo Calebe, pela valentia do Calebe na época da conquista, eu não sei, mas o fato é que Deus escolheu. E mais tarde, da tribo de Judá veio Davi e viria Jesus também. A tribo de Judá passou então, por causa de Davi, a ser bem detalhada, e o livro de Crônicas focaliza muito mais tudo que aconteceu em Judá do que no restante de Israel. A genealogia, portanto, de Judá é muito detalhada e aprofundada no livro de Crônicas. Em 1 Crônicas, no capítulo 2, nós lemos a descendência de Judá, que focaliza basicamente duas correntes. Uma é de Calebe, que foi valente e toda a sua descendência foi abençoada. No entanto, Davi não era da descendência de Calebe. Havia até algumas rusgas, alguns confrontos entre essas famílias. O Davi não era benquisto pelo ramo principal da tribo de Judá. No entanto, Deus se agradou de Davi e, por causa de Davi, a cidade de Belém passou a ser importante. Belém não merecia nem o nome de cidade. Deus diz que ela não merecia figurar nem entre o grupo de milhares de Israel, ou seja, era uma vilazinha tão pequenininha, desprezível, no sul, perto do deserto, que estava mais longe do restante. Aquela cidadezinha de Belém não tinha valor nenhum, mas por causa de Davi, Deus escolheu Belém também para que ali nascesse Jesus e passou então a ser uma cidade importante. Nessa genealogia, nós vamos ver que Davi não veio da genealogia principal de Judá, foi o ramo secundário. Para nós isso tudo é muito importante, porque Deus vê o coração das pessoas. Isso foi dito a respeito da família de Davi, quando Samuel foi enviado por Deus para ungí-lo. Davi era o caçula da família, era desprezível em relação a seus irmãos. Os mais importantes eram os irmãos mais velhos. No entanto, Deus falou
com o Samuel, que não via a aparência, ele via o coração, e foi escolher entre a menorzinha das cidades, uma vila minúscula de Belém, e lá uma família que não era grande coisa, e o menorzinho da família, alguém que não tinha estudo, não tinha cultura, não tinha bens, era muito desprezível. Para nós isso tudo é muito interessante, para caracterizar como Deus, na sua presciência, sabendo antecipadamente como vai ser o coração de uma pessoa, Deus já o escolhe. Isso é chamado presciência. Deus sabe tudo que vai acontecer com antecedência. Ele sabe o que você vai escolher. Deus sabe como estará o seu coração. De igual maneira, Deus pode prever que você vai se envaidecer se ele abençoar muito você. Esta é uma das razões pelas quais Deus não abençoa muito certas pessoas, porque se encher de vento, de bênçãos uma pessoa, ela vai se envaidecer. E sabendo disto, previamente sabendo disto, Deus não permite que você se engrandeça. Deus conhece o nosso coração. Já uma outra pessoa que não vai colocar o coração nas riquezas, na glória, na fama, Deus permite que ela cresça. O fato de alguém ser mais importante aqui na terra, ocupar um cargo elevado, um presidente de uma denominação, um grande pregador, uma pessoa que ocupa um alto cargo no governo, isso não quer dizer nada que essa pessoa é melhor do que a outra que tem um empregozinho muito desprezível aos olhos humanos. Deus está vendo o coração, e o galardão nos vai ser dado não pelo muito que nós fazemos ou pela importância que temos aqui na terra. Alguém diz, eu gostaria de ser como o Billy Graham, tão famoso, o galardão dele vai ser muito grande, porque ele ganhou muita gente para Jesus. Não necessariamente. A quem muito foi dado, muito será exigido. Se a você foi dado um talento, Deus vai exigir na medida do que foi dado. Se Deus deu 1000 talentos para você, a glória é de Deus. Os 1000 talentos são do Senhor, não são da pessoa, não. E você tratando bem aquele talento que Deus lhe deu com amor e dedicação, você pode estar sendo mais fiel do que aquele que recebeu 1000 talentos. Entende isto? O reino de Deus não é feito por grandes homens nem grandes coisas. O reino de Deus é feito por pessoas humildes, fiéis e leais. Nós devemos entender isto. E na genealogia, então, de Davi, passa no capítulo 3 a descrever a genealogia, a descendência de Davi. Ele teve um monte de filhos. Deus escolheu o Salomão. E ele teve certamente um monte de netos e bisnetos, e Deus foi escolher o Zorobabel, Deus foi escolher Jesus. É sempre importante você pensar nisto. Você deve cuidar o melhor possível de todos os filhos que Deus lhe deu. Você deve amar com todo o coração todos os seus irmãos. Você deve fazer discípulos com dedicação. Todos os discípulos, com muito amor e dedicação. Deus deu a você 3 discípulos para você cuidar dessas pessoas. Discipule com muito amor e dedicação, com intensidade, ou seja, não é uma vez por semana, não. É sempre amando, orando sempre por aquelas pessoas que Deus entregou. Isto é cuidar bem do que Deus lhe deu. Você não pode saber agora, se você tem 10 filhos espirituais, qual vai se destacar, qual vai ser aquele que vai dar 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Você tem que cuidar de todos os filhos espirituais, sem preferência. Porque quando temos preferência, muito comumente nós erramos. Nós escolhemos um filho para concentrar nosso investimento nele e ele falha e todo o investimento é perdido. Ao passo que aquele filho que é um pouco desprezado, aquele aproveita bem e vai ser aquele que vai nos dar alegria. Portanto, ame a todos, o mais igualmente que você puder, faça
tudo que você puder fazer pelos filhos na fé, valorize os filhos na fé. Existem filhos na fé que são mais importantes do que filhos naturais, porque eles valorizam o alimento espiritual que você está dando, ao passo que filhos naturais vão querer só o seu dinheiro, a herança. Enfim, valorize a todos, não só os filhos naturais, valorize os filhos na fé, os filhos espirituais, os discípulos que Deus lhe der. Este é o contexto da parábola dos talentos. Este é o foco do livro de Crônicas e de toda a relação de genealogia. Os nomes são muitos. A escolha de Deus é muito restrita, porque Deus conhece os corações. Você comece a se dedicar com muito amor a todos, porque você não sabe qual vai germinar, qual vai produzir mais fruto. Ame a todos que estão à sua volta. Valorize todos os irmãos que estão à sua volta. É o que de melhor você pode fazer e vai ter galardão para você na eternidade, se você agir assim.